Olá, o nosso trabalho está intitulado O Estudo DFT da Reatividade de Complexo de Ouro 3 com Propriedades Anticâncer. A utilização do ouro como medicamento ela é datada de muitos anos atrás. Porém, depois que Koch descobriu que o complexo de ouro 1 de potássio pode tratar a tuberculose, é que os complexos de ouro tornaram-se muito mais atraentes e fonte de pesquisas, no qual é relatado que eles apresentam diversas propriedades farmacológicas, apresentando função anticâncer e antibacteriano, por exemplo. Os complexos de ouro 3, eles estão surgindo como agentes benéficos para o tratamento de câncer. A cisplatina, que é um medicamento à base da platina, ela lidera os medicamentos contra o câncer. Porém, ela apresenta alguns fatores, como, por exemplo, efeitos colaterais, e com o tempo, esses medicamentos eles adquirem uma certa resistência a outros medicamentos. Enquanto que os complexos de ouro, eles possuem menos efeitos colaterais e menor resistência aos medicamentos, tornando-se assim uma alternativa mais viável. Estudos mostram que complexos de ouro com ligante de tiocarbomato, eles são promissores para o tratamento de câncer, ao combinar as propriedades terapêuticas do centro de ouro com as características estabilizantes do ditiocarbomato. Os átomos de enxofre do ditiocarbomato, eles possuem efeito quelante, fazendo com que assim o complexo ele seja mais estável, impedindo assim a sua decomposição em meio biológico. Então, diversos complexos de ouro 3 com ligante de tiocarbomato têm mostrado diversas propriedades, como sendo eficazes contra linhagens celulares de câncer humano de mama, pulmão, próstata, ovário e osteocarcinoma, por exemplo. Então, nesse trabalho, será realizado um estudo teórico de complexo de ouro 3 usando a metodologia DFT. Essa metodologia, ela possibilita, por exemplo, com que obtenhamos propriedades difíceis de se obter experimentalmente, observamos o mecanismo a nível molecular, além de obtermos dados de reatividade e estabilidade dos complexos. Então, este trabalho ele teve como objetivo realizar o estudo teórico DFT da geometria e da estrutura eletrônica desses três complexos de ouro 3 com propriedades anticâncer. Inicialmente, os complexos foram desenhados utilizando o programa Gauss-View. Posteriormente, foi realizado a otimização da geometria mais frequência, usando o funcional M062X com o conjunto de base DF2TZVP em fase gasosa para os cálculos realizados em fase gasosa. Porém, para os cálculos realizados em solução, foi utilizado o mesmo funcional e o mesmo conjunto de base, porém foi utilizado o modelo de salvatação implícito SMD. Então, depois de realizada a otimização da geometria, foi possível obter os orbitais de fronteira, HOMO e LUMO, assim também como o gap de energia. E foi possível obter também os descritores de reatividade, como o potencial químico, a eletronegatividade, a dureza, por exemplo. Na análise estrutural, nós observamos que todos os complexos eles apresentam a geometria quadrado-planar, que é uma característica comum dos complexos de ouro 3. Ao analisarmos os parâmetros estruturais nos complexos, podemos observar que a distância de ligação ouro e nitrogênio nos complexos ela é menor, variando de 2,10 a 2,2 angston, excetuando a distância de interação cloro e ouro, que é de 2,6 angston. Então, essa menor distância de interação ouro e nitrogênio nos complexos, ela pode estar associada ao efeito quelante dos átomos de nitrogênio. Ao observar os complexos em solução, nós observamos que o complexo B ele apresenta uma menor distância de interação entre os átomos de ouro e nitrogênio, de 2,7. Isto é devido à aproximação dos seus ligantes. A partir da análise eletrônica, nós obtivemos os orbitais de fronteira HOMO e LUMO. O HOMO está associado à região doadora de elétrons, enquanto que o LUMO está associado à região aceptora de elétrons. Então, pela diferença do HOMO e LUMO, nós obtivemos o gap de energia. Nós podemos observar na figura que o complexo B ele apresenta
um menor gap de energia, ou seja, é o complexo mais reativo. Resumindo, quanto menor for o gap de energia, mais reativo será o complexo. E assim nós obtivemos a ordem de reatividade para os complexos baseando-se no gap de energia. O complexo B é mais reativo que o complexo A, que é mais reativo que o complexo C. Ao observar a contribuição dos orbitais de fronteira HOMO e LUMO nos complexos, nós observamos que no complexo A, o HOMO está localizado principalmente sobre os átomos de enxofre, carbono e nitrogênio da piperidina, enquanto que o LUMO está localizado principalmente sobre os átomos de enxofre e ouro do complexo. Já no complexo B, o HOMO está localizado sobre os átomos de cloro, enquanto que o LUMO está localizado sobre os átomos de cloro e nitrogênio da bipiridina. Já no complexo C, nós observamos que o HOMO ele está localizado principalmente sobre o grupo TBFP, enquanto que o LUMO está localizado sobre o grupo TBFP, assim também como está localizado sobre o DTC, o ditiocarbamato. Foi possível também obter os descritores de reatividade. Na tabela 3, nós observamos que a dureza ela se relaciona com o potencial de ionização e com a eletronegatividade. Ou seja, quanto maior for esses descritores, maior será a dureza. E a dureza ela está relacionada à baixa tendência de receber elétrons. Assim, nós obtivemos a ordem de durezas para os complexos, no qual o complexo C ele apresenta uma maior dureza que o complexo A, que apresenta uma maior dureza que o complexo B. Já os valores de potencial químico e da eletrofilidade, eles estão associados a um bom eletrófilo. Ou seja, quanto maior for esses valores esses descritores, melhor será o eletrófilo. Assim, nós obtivemos a ordem de um bom eletrófilo para os complexos. O complexo A é o melhor eletrófilo, enquanto o complexo B é o pior eletrófilo. Então, a partir do trabalho realizado, foi possível observar que o efeito solvente ele proporciona um menor comprimento de interação entre o átomo de ouro e nitrogênio nos complexos, ocasionando assim uma maior força de interação e estabilização dos complexos. Ao analisarmos os orbitais de fronteira para os complexos, nós observamos que no complexo A, o HOMO ele está localizado principalmente sobre os átomos de enxofre e sobre os átomos de carbono e nitrogênio da bipiridina, enquanto que o LUMO ele fica sobre os átomos de enxofre do ditiocarbamato. No complexo B, nós observamos que o HOMO ele está localizado sobre os átomos de cloro, enquanto que o LUMO ele está localizado sobre os átomos de cloro e nitrogênio da bipiridina. Já no complexo C, o HOMO ele está localizado sobre o grupo TBFP, enquanto que o LUMO está localizado sobre o grupo DTC, que é o ditiocarbamato, e sobre o grupo TBFP. A partir do gap de energia, foi possível obtermos a ordem de reatividade para os complexos, no qual foi observado que o complexo B é o complexo mais reativo, enquanto que o complexo C é o complexo menos reativo. E a partir dos descritores de reatividade química, nós observamos que o complexo C ele é o mais estável e o melhor eletrófilo, enquanto que o complexo B é o mais reativo e o melhor nucleófilo.